O BDT fala agora de saúde. A H. pylori é uma bactéria silenciosa, mas muito perigosa. Pode viver por anos no organismo sem causar sintomas, até que começa a provocar dores, inflamações e outros problemas no estômago e no intestino. Sobre isso, eu vou conversar agora com o médico gastroenterologista, Dr. William Aguiar, para explicar, para a gente entender o que é essa H. pylori, quais são os sintomas, quais os cuidados que a gente precisa ter, né, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor já começasse a esclarecer exatamente o que é o H. pylori, quais são os sintomas, como é que a gente pode já iniciar essa conversa para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Certo, o H. pylori é uma doença muito frequente, ela é uma bactéria proveniente de água e alimentos contaminados. Então, geralmente, você acaba tendo uma exposição acidental por algum descuidado em algum manuseio, limpeza, higienização do alimento, e você acaba contraindo essa bactéria. Ela normalmente é uma infecção que ela demora um pouquinho o tratamento, né? A gente pode dizer assim, é difícil de se identificar, quais são os primeiros sinais e sintomas que a gente precisa procurar um especialista, entender aí que não tem alguma coisa que não está certo. Aí é onde mora todo o perigo do H. pylori, né? Então, assim, como é uma doença muito frequente, muito comum, em especial em países em desenvolvimento, por questões de saneamento básico, né, mais deficiente, então acontece que a infecção por H. pylori ela é muito comum, ela é muito frequente. Estima-se que mais de 50% da população brasileira possa, em algum momento da vida, ter contato com H. pylori. E por ser muito comum, muitas pessoas acabam atribuindo isso como um fato simples, comum, algo que é meio que natural no nosso meio, né? Mas isso não deve ser levado dessa maneira, porque a infecção por Helicobacter pylori, ela é um fator de risco para gastrite, úlcera, até mesmo câncer de estômago, falando do ponto de vista de acometimento do estômago. Mas nós sabemos que a infecção por Helicobacter pylori também pode afetar outros locais, outras formas no corpo, como anemia, enxaqueca, deficiência de vitamina B12, até púrpuras, que é uma condição hematológica proveniente do próprio Helicobacter pylori. E aí entra toda a questão dos sintomas, como você me questionou. O H. pylori, em fases iniciais, muitas vezes ele passa desapercebido, é assintomático. E uma minoria de casos, você pode ter essa questão da infecção aguda gerando sintomas ali como queimação. E alguma parcela da população vai desenvolver sintomas relacionados a estufamento, má digestão, enjoo. Ou seja, o quadro é muito variado, desde um quadro assintomático até mesmo uma evolução para câncer. E isso é muito inespecífico. Se você for considerar somente sintomatologia para se preocupar com o Helicobacter pylori, aí a situação começa a ser perigosa. Infelizmente, a maioria da população acaba não levando muito a sério esses problemas de estômago, né? Principalmente, que são sinais básicos, como o senhor disse, né? Sinto lá uma azia quando come alguma coisa, uma dorzinha no estômago, vai lá, se automedica, que é completamente errado, não procura um especialista e vai deixando o tempo passar, né? Colocar o problema para debaixo do tapete, né? Se enganar. A infecção por Helicobacter pylori, ela acaba gerando muitos problemas assim, de saúde pública, porque de uma doença que você pode plenamente fazer aí uma prevenção com cuidados assim, em relação a não ter a exposição à bactéria e você, por conta disso, acabar desenvolvendo muitas vezes uma úlcera, que é uma condição mais grave, até mesmo um câncer de estômago, isso sim deve ser levado muito a sério. Só por essa informação já deve ser levado muito a sério e também considerando que o tratamento você pode diminuir em 75% a incidência de úlceras e em 40% a incidência do próprio câncer gástrico. Claro, a identificação dessa doença se dá através do exame de endoscopia, não tem outra alternativa, é preciso fazer esse exame. O curioso é que nós temos outras formas de detectar a doença, né? Você pode lançar mão de um exame fecal, a pesquisa do Helicobacter nas fezes, você pode lançar mão do teste respiratório para a pesquisa do Helicobacter, que são testes menos
invasivos e você tem um teste mais invasivo, que é a endoscopia. Logicamente que a endoscopia, com o estudo histopatológico associado ou não ao teste de urease, aquele teste rápido que fazemos na hora do exame, você tem uma assertividade maior do que os demais testes. Mas sim, os outros testes são possíveis. A questão é o acesso. Um teste respiratório de H. pylori, ainda no Brasil, até o presente momento, nós ainda não temos acesso a esse teste. Em alguns centros de pesquisa já foram utilizados essa metodologia, mas ainda não temos. O teste fecal é sim, esse teste ele já é praticado no nosso país, porém ele tem uma eficácia um pouco mais inferior do que a pesquisa pela própria endoscopia. Então, mas já é uma alternativa para quem tem o medo de fazer o exame, né? Isso. A questão é que o exame endoscópico você vê muito além de H. pylori. De forma No detalhada. exame endoscópico você consegue estudar a doença do refluxo, você consegue estudar se o trigo pode estar sendo um fator confundidor, você pode avaliar ali o aspecto da mucosa do estômago, definir se tem alguma área suspeita de uma evolução para um possível tumor. Então, o exame endoscópico ele é mais completo, porque ele faz várias funções. Agora, doutor, existe essa possibilidade da pessoa ter H. pylori e também estar junto aí uma gastrite, um outro problema do estômago? Acontece isso também? Isso é bem comum. A infecção por Helicobacter pylori, ela muitas vezes precede quadros de gastrite crônica, como eu falei, úlcera. Você pode coexistir infecção por Helicobacter e refluxo, onde as duas situações elas podem dar azia. Não é comum, não é um fato raro você muitas vezes tratar o H. pylori e o paciente permanecer com azia, porque muitas vezes o refluxo estava convivendo na mesma doença. Então, sintomatologia no contexto do H. pylori, isso precisa ser muito bem detalhado, porque não é uma regra. Eu tratei H. pylori, eu vou melhorar a azia. Não é automático, Não né? é Precisa automático. investigar. Isso. Falando em tratamento, era justamente essa a minha próxima pergunta. Eu queria entender que o senhor explicasse para o pessoal de casa também como é que funciona esse tratamento para essa infecção, quanto tempo leva, ele é com antibiótico, é um tratamento que é preciso levar, claro, assim como todos os outros, com certo rigor, o que a pessoa precisa evitar em termos de alimentação, como é que funciona? Basicamente, em termos de prevenção, é evitar a exposição a fontes potencialmente contaminadas por H. pylori. Então, é lavar bem os alimentos, a sua água, você ter o cuidado ali de pelo menos ferver sua água, ter todo esse cuidado, porque a contaminação do H. pylori ela pode ser oral-oral ou oral-fecal. Então, assim, esses pontos relacionados à qualidade, a como é essa questão da coleta da sua água, da captação da sua água, se um eventual poço na sua casa não está próximo de uma fossa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Em relação a tratamento, isso já é mais simples, porque é uma doença que tem protocolo, é uma doença que tem consenso. Você no Brasil tem opções de primeira linha, segunda linha e terceira linha de tratamento por antibiótico. Porém, esses tratamentos eles demoram em torno de 14 dias, de 10 a 14 dias. O seu médico vai definir o melhor tempo de tratamento, mas geralmente é um período de 10 a 14 dias. Depois desse tratamento, como é que a pessoa sabe que está 100%? Ela precisa repetir o exame para o paciente que não tem sintomas, por exemplo, não está sentindo lá dor no estômago, não tem um outro problema no estômago junto com H. pylori, como é que ela pode identificar que o tratamento foi ok? A identificação do exame, que nós chamamos de exame de controle de cura, que é saber se aquele tratamento foi eficaz, porque clinicamente apenas nós não temos como dar garantias que isso sim foi solucionado, é com o próprio exame de endoscopia. Porque o exame de endoscopia sendo feito num prazo de 30 a 90 dias depois que se encerrou esse eventual tratamento, é uma forma segura de você ter informações e documentar que aquele tratamento foi eficaz. Isso também é importante para possíveis infecções futuras, porque você sabendo o que foi feito, você tendo um documento que aquele tratamento foi eficaz, numa eventual nova infecção, você já sabe a estratégia de tratamento que foi eficaz. O senhor estava falando um pouquinho também que ela afeta a área do intestino, né? Como é que funciona e como é que a gente pode identificar e entender também essa infecção
para o intestino? Quais são os sintomas, se é que existem sintomas? A infecção por Helicobacter pylori, ela predominantemente afeta o estômago, mas em algumas situações você pode ter manifestações fora do estômago. Um episódio de anemia, uma deficiência de vitamina B12, quadros de enxaqueca, que muitas vezes trata-se o H. pylori, o paciente acaba melhorando a enxaqueca, situações hematológicas, como a púrpura, que é uma situação onde tem uma queda de plaquetas, às vezes você trata o H. pylori, as plaquetas voltam a subir. Então, você tem situações nesse cenário. Mas o H. pylori em si é uma bactéria predominantemente que vive no ambiente do estômago. Automaticamente ela vai afetar outras áreas, como o senhor bem destacou, né? Isso acontece também para outras doenças. É preciso, então, o paciente fazer aquele check-up recomendado, né? Pelo menos de 6 em 6 meses fazer esse check-up, doutor, fazer um acompanhamento. Se não está sentindo nada, de 6 em 6 meses. Agora, se tem, por exemplo, azias constantes, que não é um sinal para H. pylori, mas é um sinal de um problema no estômago, como é que a gente faz esse acompanhamento? E essa infecção, ela volta também, claro, se a pessoa não seguir aí. Eu acho que o principal hoje em dia também é a questão da dieta, né? A alimentação da população que anda aí bem desregrada, a gente pode dizer assim, né? Na verdade, o Helicobacter ele não volta. Você se expõe novamente e aí você contrai novamente a doença. Na verdade, não é uma reativação de um H. pylori que estava ali adormecido. Esse é o primeiro ponto que precisa ser bem clareado aqui a informação. Um segundo ponto é que esses tratamentos, eles precisam ser seguidos rigorosamente, porque cada vez mais é uma crescente a resistência aos tratamentos convencionais. Ou seja, antes, tratamentos que nós fazíamos com uma taxa de sucesso de primeira linha, que era uma boa taxa de sucesso, hoje nós estamos percebendo que a automedicação, principalmente com exposição muito fácil a antibióticos, faz os pacientes criarem resistência ao tratamento dessa bactéria. Isso vem dificultando os processos de erradicação. Por isso, não é incomum você encontrar pessoas que estão na segunda, na terceira, na quarta tentativa, a fim de se livrar dessa doença. Era justamente essa a minha pergunta. Existem pessoas que se queixam justamente disso, da dificuldade do tratamento, né? Eu já tive H. pylori lá atrás, agora novamente o tratamento não está fazendo efeito, já criei uma resistência ao antibiótico. Como é que funciona? Como é que vocês fazem esse procedimento? Como é que é o tratamento? E a pessoa também pode fazer a parte dela também em casa nesse processo. Certo. Nós temos um protocolo a ser seguido, né? Você tem a primeira linha de tratamento, a segunda linha de tratamento e a terceira linha de tratamento. Aí nós levamos em consideração o que a pessoa já fez que não funcionou, possíveis alergias e interações medicamentosas com eventuais outras medicações que a pessoa possa estar utilizando. E respondendo ainda à pergunta anterior, não existe um prazo certo de tempo para você ficar realizando endoscopia. Vai depender muito do histórico de câncer da sua família, vai depender da exuberância dos sintomas, vai depender se você tem um sinal de alarme ou não, ou seja, uma perda de peso, um sangramento, um vômito importante, uma massa abdominal. Então, você tem que analisar todo um contexto para aí sim definir prazos. Os prazos eles são mais validados para o exame de controle de cura. Sabe-se que a partir de 40 anos é uma boa idade para você começar a realizar seu exame de endoscopia com mais frequência. E antes de 40 anos, é interessante que você fique atento a situações assim na família, se teve algum caso de câncer. Isso chama mais atenção em conjunto com esses sinais de alarme que eu acabei destacando. Falando em idade, doutor, tem se tornado muito comum cada vez mais jovens apresentando problemas de saúde do estômago, né? H. pylori, problemas de gastrite. Seria muito por conta dessa rotina que a gente sempre fala que é muito corrida, da alimentação errada na maioria das vezes. As pessoas comem fora de hora, né? Já tem aí o agravante. Aí, além de comer fora do horário, come qualquer coisa, né? Acaba não se alimentando de forma saudável. Isso tudo vai agravando com o tempo, né? Isso tudo contribui, né? Porque a vida moderna, a vida acelerada acaba te exigindo correr em tudo e muitas vezes você acaba descuidando um pouco da limpeza dos alimentos.
Um outro ponto é que a vida moderna, essa questão também da limitação maior do sono, acaba te deixando mais sensível para os sintomas, para os episódios de gastrite. Então, é bem comum coexistir ali mais infecções por H. pylori e estados mais ansiosos, que acabam deixando ali sim uma exuberância maior desses sintomas, tendo ou não H. pylori. Olha só, gente, são muitas as dúvidas e as informações que a gente precisa levar para o pessoal de casa, né? É um assunto bem extenso, precisaria de bastante tempo aqui para a gente esclarecer muita coisa, mas o doutor já esclareceu muitas informações, tenho certeza que você de casa aí entendeu um pouquinho se você está passando por esse problema. Aproveita, fique atento, fique alerta. Se não fez o exame, aproveite esse período de férias que está um pouco mais tranquilo aí com as crianças em casa, para você que tem filhos ou que está de férias, né? Aproveita para realizar esses exames, para se organizar com a saúde também. Gostei muito de agradecer a sua participação aqui conosco, viu, doutor? Eu que agradeço, né? E a mensagem final é assim, o H. pylori sim é uma doença invisível, mas se faz muito visível nos consultórios. Em especial os pacientes aí mais jovens, porque é uma crescente o aumento de problemas e agravantes relacionados à infecção em pacientes jovens. Perfeito, é isso mesmo, é preciso ficar atento e alerta para a gente cuidar da nossa saúde. Obrigada, viu, doutor? Obrigado, Bom dia. Eu agradeço o convite. Bom dia.